último dia de Expert e nós estamos aqui para trazer para você os conteúdos mais interessantes de todo o evento. Na primeira palestra do dia, Lawrence Summers, ex-secretário do Tesouro americano, falou sobre a inflação. E a opinião dele é um pouquinho diferente da Howard Marks, que conversou ontem aqui na Expert. O João Paulo Marques, que é head do escritório da SVN em Cuiabá, assistiu essa palestra e vai falar para a gente um pouquinho o que o Lawrence falou sobre inflação. O Lawrence trouxe a visão dele com relação ao aumento do nível de preço global, né? Ele abordou bastante a inflação dos Estados Unidos, né? Ele tem visto uma pressão muito grande na inflação de salários e ele acredita que o remédio para poder controlar a inflação deve ser um pouco mais amargo e o custo disso deve ser uma recessão. Ele falou bastante com relação à proximidade da economia americana com a economia latina, né? Ele acreditava que o fluxo natural seria as economias latinas se aproximando da economia americana, mas o que tem se visto na verdade é o contrário, né? Uma preocupação com que a economia americana se aproxime mais da economia latina. Ele alertou também um pouco com relação ao risco de estagflação, né? Que seria a estagnação econômica com o aumento do nível de preço. Normalmente isso não é um cenário visto nos Estados Unidos. Eles são países que costumam sempre crescer com um nível de preço controlados, né? Então isso tem sido uma preocupação não só dele, né, mas como de outras pessoas também no mercado. Logo depois, a Expert trouxe a Theresa May, ex-primeira-ministra do Reino Unido. E quem assistiu esse bate-papo foi a Virginia Cáceres, assessora de investimentos do escritório de Campo Grande. E aí, Virginia, o que teve de interessante? Foi fantástico, né? Ela trouxe para nós 3 pontos e eu vi direto da fonte, isso foi fenomenal. O primeiro ponto que ela trouxe foi com relação à questão de energia na Europa. Então eles são muito dependentes ainda de energia da Rússia, né? E trouxe essa questão. E ela pensa justamente em como trazer energias alternativas para a demanda local, né, da Europa toda, como um todo. O segundo ponto foi o desenvolvimento da vacina da AstraZeneca, né, em parceria com a Universidade de Oxford. E ela disse que espera uma cooperação maior entre os países para trazer, talvez, para possíveis novas pandemias, outras soluções. E o terceiro ponto foi com relação à questão ambiental, que ela é favorável ao financiamento dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos, trazendo alternativas ao invés de utilizarmos os recursos naturais que ainda nós temos. Tá certo, Virginia. Muito obrigada. E como no dia de ontem, a gente também teve os pop-ups. E aqui no pop-up Bolsa e Mercados, o assunto foi: o Brasil é a bola da vez para 2023? Por isso, a gente está aqui com o Derek Rajkovic, que é Head de BI da SVN Investimentos. Ele fica lá em Maringá e vai contar pra gente. Tenho até medo de fazer essa pergunta. Derek, e aí, o Brasil é ou não é a bola da vez? Sim, a resposta não é tão simples assim, obviamente, mas se a gente analisar ponto a ponto, né, a gente vê que o Brasil está à frente nessas comparações. Por exemplo, o mundo tem uma necessidade de commodities, a gente vê crise de commodities, de abastecimento, seja de minério, de ferro, de alimentos, soja, milho, e o Brasil é de fato um grande produtor, um grande exportador para o mundo, então isso traz um ponto de vantagem para o Brasil. Se a gente olhar outros países passando por crise energética, você vê países europeus tendo que migrar para o carvão para conter, para poder fazer abastecimento. O Brasil não tem crise energética. O Brasil sempre soube lidar muito bem com a inflação, então a gente está muito à frente nesse sentido. A gente tem uma inflação que já está dando sinais de queda, né, de deflação, e a taxa de juros ela acompanhou, segurou muito bem isso, então são valores que estão equivalentes e está muito à contramão de outros países. Você vê a inflação, países que não passaram por inflação, com a taxa de juros não acompanhando. Então, enquanto alguns países estão entrando nesse movimento, que vai ser muito prejudicial para eles, a gente já está na linha de tendência de saída, né? Então, esses são alguns momentos alguns fatos que contribuem para o Brasil serem a bola da vez. E um ponto muito importante que eles trouxeram aqui tem muitas empresas boas, muitas oportunidades. Mas o que é importante analisar o preço e se faz sentido entrar. Vamos analisar empresas boas, que o preço dela faça sentido. Não é porque uma empresa custa 1 centavo ou 10 reais que ela é ruim, não é porque uma empresa custa 100 reais, que o preço dela é 100 reais, que ela é uma empresa boa.
para se comprar. Ela pode ser uma empresa boa, de fato, mas ela pode estar cara. Assim como uma empresa que está muito barata, ela pode sim ser uma empresa boa que vale a pena comprar. Então, muito cuidado com essa escolha, né? De fato, comprar empresa boa que esteja descontada, esteja barata. Eu prefiro comprar R$100 a preço de 20 do que comprar R$100 a preço de 90 ou mesmo R$100, por mais que seja uma empresa boa. Então, essa foi uma dica muito importante que eles passaram para nós. No meio da tarde, a SVN foi o destaque aqui no Pop-Up Futuro, graças ao Everton Guedes, que falou sobre as estações de cripto. Everton, o que você contou um pouco nesse painel? Olha, foi uma baita oportunidade poder falar para todo o público que estava aqui na Expert. Falamos um pouquinho sobre as estações de cripto, como se posicionar nesse momento, como entender um pouquinho mais esse mercado, como buscar soluções e respostas para dúvidas do dia a dia, já que estamos passando pelo inverno da cripto, né? Então, o bate-papo com o Samir foi justamente para ajudar os investidores e os próprios assessores a entenderem os caminhos que a gente pode estar seguindo. Se você quer saber mais sobre o que aconteceu nesse painel, acesse as redes sociais da SVN Investimentos, que a gente tem um vídeo exclusivo com o Everton. E às 4h45, quem subiu na plenária principal da Expert foi o piloto de Fórmula 2, o Felipe Drogovic. E agora a gente vai conversar com o Pedro Campos, que é assessor do Felipe lá na unidade de Maringá da SVN Investimentos, que vai falar sobre o que o Felipe conversou nessa plenária sobre o futuro do automobilismo no Brasil. E aí, Pedro, o que teve de interessante? Isso, a palestra foi bem interessante ali, bem aguardada, porque ele é o principal nome para chegar na Fórmula 1, né? A gente está vendo todo esse movimento que ele está tendo com a própria XP também, liderando ali, primeiro brasileiro a liderar a Fórmula 2. Então foi contar um pouquinho dos próximos passos, né? Sobe agora, não sobe, as dificuldades, né? E é legal que é um piloto que a Fórmula 1 precisa ter um brasileiro novamente, né? Então ele é o nome, ele é o principal expoente para chegar lá. Então a palestra foi muito pautada sobre esses assuntos e a gente acredita que o cenário é bem positivo ali para os próximos anos. Felipe, como é seu assessor, está ajudando, né, uma pessoa que está subindo, a gente está vendo aí que ele estava na F3, foi para F2, né? E você também ajudar nesse planejamento financeiro, nessa inteligência emocional, né? De como ele vai seguindo com esse dinheiro. Como que estar fazendo parte desse caminho, assim, desde o começo? Isso, exato. É um trabalho muito legal, porque como a gente se conhece há tempo de colégio ali de Maringá, a gente senta bastante, eu ensino para ele, né? Mostro, porque para ele é difícil, né? Do que eu não entendo de carro, ele também não entende dos investimentos. Então a gente senta junto, tenta entender, vai montando algo para o longo prazo ali, para ele ficar bem tranquilo e poder focar de fato ali na corrida, que é o principal. Logo após, o Vitor Matias, assessor de investimentos na unidade da SVN Maringá, assistiu a futurista Emi falar sobre como vai ser o futuro, sobre inteligência artificial, criptoativos. Vitor, e aí? Essa resposta é difícil. Como que vai ser o futuro? Então, Thaís, foi uma palestra um tanto difícil até para mim entender um pouquinho, porque é um conceito muito novo e a Emi ela tratou muito de o que é o metaverso e a gente entende muito como um jogo de computador. O que ela quis dizer, na verdade, é que o metaverso é um conceito e esse conceito está sincronizado em 4 esferas. Vou tentar resumir para a gente não ficar muito tempo aqui. Mas essas 4 esferas, o metaverso seria a maior, uma outra seria a inteligência artificial. A terceira esfera disso seria os aparelhos que a gente pode usar, como aqueles óculos de realidade estendida. E, por fim, o que vai realmente fazer com que tudo isso se converse e vire algo futurístico é a biologia sintética, aquela como SynBio. E essa biologia sintética eu vou chegar depois, mas o grande negócio é o metaverso, que é um conceito. A gente entende que o metaverso, segundo ela é um jogo de computador, que seria aquele modelo estilo Second Life, que é mais antigo. E ela colocou como um grande conceito que, na verdade, é uma infraestrutura onde você consegue levar você e os seus dados que você criou ali dentro junto com você para diferentes pontos do mundo de forma digital. E a Expert 2022 encerrou com a palestra da maior campeã de tênis do mundo, Serena Williams. E o João Negrão assistiu esse bate-papo e vai falar pra gente como foi conhecer alguém que, além de atleta, também é uma investidora. O que o tênis contribuiu para que ela também fosse uma grande investidora?
Bom, boa noite. Sim, o que eu acho que ela falou de mais interessante, que eu mais gostei, foi como a resiliência e a rotina, o comprometimento, enfim, são as coisas que ela conseguiu usar nos dois e acabou sendo uma investidora muito bem sucedida hoje, né? E como ela traz isso, que é uma coisa praticável. Então você pode treinar, ser resiliente, você pode treinar, ter disciplina, e isso ela sempre precisou ter por conta do tênis e hoje se dá muito bem como investidora também. Eu acho que esses foram os pontos mais interessantes de como ela carregou isso para a vida de investidora e tem sido bem sucedida também. E a Expert 2022 chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa cobertura. Não esqueça de seguir a SVN Investimentos nas redes sociais. E é isso, a gente se encontra na Expert 2023.